Então, pessoal, a dica de hoje nós vamos falar sobre a confecção do levante de mordida, tá? Ou bite ramp, ou bite turbo, né? Como vocês queiram falar. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente utiliza, né, mecânica de autoligados ou até convencional e a gente se depara com uma sobremordida profunda, normalmente a gente não consegue colar os brackets inferiores. Então, na hora da colagem do bracket, normalmente você tem que levantar a mordida. Então, nos casos de sobremordida profunda, a gente preconiza fazer o batente anterior. Alguns detalhes dessa técnica é, por exemplo, eu gosto, se o dente não tiver com uma inclinação boa, preparar a arcada superior antes, fazer o alinhamento e nivelamento prévio, até utilizar um arco retangular para que a gente tenha um corpo, né, uma ancoragem maior nesses dentes antes do batente. O batente normalmente ele é instalado no cíngulo, né, na parte palatina dos incisivos superiores, essa altura de modo que a gente mantenha a sobremordida correta, que seria um fechamento, né, no qual os incisivos superiores, eles ocluem de modo que eles fechem 1/3 da coroa dos incisivos inferiores. Então não adianta você fazer um levante de mordida muito para incisal, não está correto. Você tem que deixar a distância correta do incisivo ocluir, né, para que a gente tenha um overbite correto, tá? Então como é que a gente vai fazer esse levante? A gente tem levantes já pré-fabricados, a Morelli tem um lá já de metal, eu não gosto porque eu acho muito desconfortável e na hora da remoção aquilo lá é o capeta para tirar, tá? Então tem que desgastar, o paciente sente dor. Então quando você utiliza um levante de resina, como é que a gente vai confeccionar agora, o paciente fica mais confortável. Então é mais fácil de ajustar, de incrementar ou desgastar, fica muito mais tranquilo. Nesse caso, você pode confeccionar ele diretamente no dente, o que eu acho também que demora mais tempo. Então a gente tem uma técnica que a gente utiliza um batente, uma forminha de batente, tá? No caso aqui, é essa forminha aqui, da Adtech, tá? Ela chama Bite Turbo, é um kitzinho que ele possui 4 tamanhos, ok? Então a gente utiliza, normalmente eu uso só o tamanho, o maior que tem, se precisar depois eu desgasto, tá? Então, vale a pena, é um investimento de 50 e poucos reais que você utiliza várias vezes, que ele serve só como um molde para fazer esses levantes anteriores, ok? Então, tá aqui o meu cabinho, tá? Eu vou posicionar a minha forminha aqui na ponta, tá? Dessa maneira, ok? Então, esse levante, ele é instalado dessa maneira, tá? Você encaixa ele na palatina, você vai preencher isso aqui de resina, você vai ter feito o ataque ácido, né, no dente, passado adesivo, e aqui a gente vai colocar o batente e fotoativar. Ok? Então, você pode posicionar ele para cima ou para baixo, tá? No nosso caso aqui, a gente vai posicionar ele para trás e para cima, dessa maneira, que eu acho que é a que eu prefiro mais, tá? Não tá errado fazer do outro jeito, não. Então, com a forminha já posicionada, o primeiro passo é que a gente faça um isolamento nessa forminha, tá? Para não ter dificuldade na hora de remover a resina. Então, você vai passar uma vaselina, tá? Pode ser vaselina líquida, vaselina, no caso aqui eu estou usando a sólida mesmo, tá? Que eu tenho em mãos aqui. Você vai passar em volta dessa moldeirinha e na parte de dentro. Evita os excessos, tá? Então agora eu vou pegar a minha resina pigmentada, ok? Então aqui eu vou pegar minha resina pigmentada. Por que resina pigmentada? Porque na hora de remover fica difícil você ver a interface dente e resina, então às vezes você pode estar tendo dificuldade na remoção. Como é um caso de batente anterior, se você quiser utilizar a resina sem pigmentar, uma resina tradicional, coloca uma cor mais clara para que destaque um pouquinho da cor do dente, tá? Para que você não tenha tanta dificuldade. Eu utilizo normalmente a pigmentada, tá? Então aqui eu vou tirar uma quantidade, tá, suficiente para preencher essa forminha. Ok? Eu vou condensar ela aqui. E o detalhe, gente, é que eu tenha deixado um excessozinho, tá? Para que a gente consiga espremer essa resina contra o dente.
ok? Porque a superfície do incisivo ela não é plana, então a gente precisa compensar isso deixando esse excesso, tá? Então eu vou estar aqui no meu modelo, tá? Vamos supor que aqui eu já fiz, né? Que no caso aqui não é um esmalte, mas que eu já fiz o ataque ácido, tá? Vou passar o adesivo, ok? Vou preencher o adesivo, vou fotoativar. Esse fotopolimerizador também é muito bom, ele acelera bastante a nossa mecânica, tá? E agora eu vou vir com a minha forminha, tá? Posicionando ela no terço médio, eu vou apertar contra o dente, tá? Se eu quiser, se eu tiver uma habilidade de remover o excesso aqui, eu posso também, senão eu posso fazer isso num passo posterior, ok? E vou fotoativar. Como ela é transparente, você consegue fotoativar dessa maneira, tá? Fotoativa umas 2 vezes. E aí você remove a sua forminha, tá? Tá pronto aqui o seu batente. A gente vai repetir o processo do outro lado. Vamos colocar uma resina agora nesse lado, tá? Dessa maneira. Vou apertar. Tá vendo? Eu tenho que deixar passando um pouquinho da borda, porque para compensar aquela face do incisivo que ela nem sempre ela é plana, tá? Ela tem que encaixar e esparramar mesmo. Então aqui, ó, com ele na posição, aqui é o detalhe, eu tenho que colocar na mesma altura do outro. Ah, professor, não ficou na mesma altura não, o que que eu faço? Acrescenta, passa um pouquinho de adesivo, né? Acrescenta, sem problema nenhum. Aqui eu tô tirando já o excesso, ok? E vou fotoativar. Mais uma vez. Se você não passar a vaselina, você vai ter muita dificuldade na hora de remover aqui, tá? Com a vaselina, olha lá, super fácil. Olha que show, gente. Então ficou, né, feito aqui o levante. Então eu prefiro esse levante pela facilidade de confecção, né? E também na hora de ajustar, a gente pode desgastar ou acrescentar resina se tiver necessidade. E na hora de remover também é muito simples. É só desgastar, a resina já vai estar numa pigmentação diferente. E aí vocês vão poder estar utilizando nos casos de sobremordida, ok? Espero que vocês tenham gostado, fica essa dica aí, continue seguindo o nosso canal, acompanhando nossos vídeos. Forte abraço! Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o bônus, né? Como que a gente colore uma resina convencional, aqui é uma resina comum, pode ser uma resina mais em conta. A gente vai colorir ela para utilizar só para batente, só para os levantes de mordidas, ok? Então aqui eu vou tirar a resina toda do êmbolo, tá? Então aqui eu vou tirar uma parte, praticamente a resina toda. Aí eu vou utilizar um corante, tá? Esse aqui eu estou usando uma anelina, aquelas de fazer bolo e tudo. Pode usar às vezes também uma caneta de reto projetor, tá? E eu vou pintar um pouquinho essa resina, tá? Então aqui agora, dependendo da quantidade de corante que eu uso, ela vai ficar mais forte ou menos, né? Então aqui eu coloquei um corante azul, eu vou utilizar agora, fazer essa mistura para que o corante pegue em toda a resina, ok? Então aqui eu estou utilizando, se eu achar que eu preciso de mais, escurecer mais, eu posso colocar um pouquinho mais de corante, tá vendo? Então isso aí vai depender do que eu preciso, tá? Mas eu normalmente não gosto de utilizar uma resina muito escura não, porque às vezes o paciente ele acha ruim, né, de tá com a cor muito escura, né? Esteticamente não é muito legal. E agora a gente volta aqui o êmbolo, ok? Voltei o êmbolo e vou condensando a resina aqui dentro. É igual brincar de massinha com os filhos, né? Quem tem filho pequeno aí já brincou de massinha, é mais ou menos a mesma coisa, ok? Então aí eu guardo a resina toda aqui dentro. Essa aqui ficou, você viu, com o aspecto meio verde claro, ficou uma cor bacana. E aí eu utilizo, né? Sempre que eu preciso fazer o levante de mordida, eu já utilizo essa mesma resina, tá? Eu acho que você vai economizar dessa maneira e você pode também personalizar, né? Tem algumas alunas minhas que fazem a resina
rosa fluorescente, né? Eu até ganhei uma de presente esses dias aí, rosa fluorescente, mas eu prefiro utilizar a azul, né? Então, nos dentes anteriores, às vezes também a gente coloca a resina colorida, né? Para ficar mais fácil na hora de remover, que realmente a remoção da resina, ela é bem ruinzinha, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. Então, quando ela tá colorida, fica mais fácil da gente visualizar isso. Ok? Então, pode utilizar a caneta de retroprojetor ou às vezes um corante para que você possa guardar tudo bonitinho aqui, ó. Então, aqui tá aqui a minha resina, tá? Então, sempre que eu preciso, eu deixo essa resina só para batente. Então, esse é o bônus. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Então, continua aí no nosso canal, ajuda a divulgar esse vídeo para a gente estar sempre mostrando mais conteúdo para vocês. Fica essa dica aí. Forte abraço, pessoal!